Paz do Senhor, irmãos. Hoje é o último vídeo da série O Evangelho que Paulo jamais pregaria. E ao contrário do Evangelho que Paulo jamais pregaria, nós vamos citar o Evangelho que Paulo com certeza pregou durante seu ministério, e é o conselho que temos é que nós preguemos esse Evangelho. E eu gostaria de destacar para os irmãos que todos esses versículos que eu vou citar e que vou ler, eles são uma referência do verdadeiro evangelho, pois nós temos os outros 8 evangelhos que foi falado antes, são evangelhos completamente atuais, mas não é porque são atuais que estão corretos. Nós viemos abrir nossos olhos para ouvir o verdadeiro evangelho, e não somente ouvir, sermos praticantes do verdadeiro evangelho. Eu quero agradecer aos que se inscreveram no canal. Eu quero pedir a você, antes de falar sobre o Evangelho de Cristo, que você possa, se você gostar do vídeo, se inscreva. E se o vídeo servir para você, por favor, divulgue o vídeo, tá bom? Deus é fiel. Qual o Evangelho que Paulo ele pregaria? Primeiro é o Evangelho em que Jesus é o centro da mensagem, em que Jesus, de fato, ele é o centro do que está sendo dito. Não vai ser a felicidade financeira, não vai ser os sinais, não serão essas coisas. O que será efetivado na mensagem é o nome de Cristo. Atos, capítulo 5, versículo 42, diz assim: E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aqui está dizendo que os discípulos, depois de Pentecostes, quando eles pregavam, eles não paravam de ensinar e nem de pregar a Jesus. Eles não estavam ensinando uma técnica de 7 passos, uma técnica de 7 subidas ou de 7 descidas. Eles não estavam ensinando uma tática elaborada de maneiras de se fazer alguma coisa, de levar alguma coisa para casa. Eles não estavam ensinando isso que o evangelho empirista ensina, de que você deve correr atrás de sinais, que o que importa são revelações e visões. Não é isso que os discípulos estão ensinando. O que eles estão ensinando e pregando é a Jesus, o Cristo. Jesus, o verdadeiro Cristo, aquele que de fato deve ser pregado e anunciado. Então, se você quer pregar o evangelho bíblico, o evangelho que Paulo pregava, primeiro ponto, Cristo deve ser o centro deste evangelho. Segundo ponto, o evangelho do poder, porque o evangelho de Cristo, ele tem poder. Não é o evangelho superficial, não é um evangelho emotivo, não é um evangelho que vai inchar teu ego. Ele tem poder para transformar sua vida. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como saibeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O Evangelho de Cristo, ele vai causar impacto. Ele é um evangelho de poder. Ele modifica pensamento, ele modifica atitude. É apenas a pessoa estar disposta a receber esse evangelho. Com certeza, esse evangelho fará a mudança que lhe apraz. O evangelho que Paulo ele pregaria é o evangelho transformador. Livro de 2 Coríntios,
capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Qual é a realidade disso? É que se você diz sentir, ouvir o Evangelho, e a sua vida continua da mesma forma, isso pode ser um indício de que o Evangelho não alcançou você, de que você se abriu a uma moda, se abriu a um momento, mas não se abriu de fato ao Evangelho. Porque o outro ponto do Evangelho que Paulo pregaria é o Evangelho constrangedor. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, diz assim: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucuras para os gentios. Você pregar a realidade de Cristo, ele é constrangedor. Assim como era constrangedor para os gentios e para os judeus, ele também é constrangedor para todo aquele que se arrepende. Porque aquele que se arrepende, ele reconhece o quão ele é pecador. E o quão tudo o que acontece de benefício que o Evangelho traz é constrangedor. Porque reconhecemos, eu reconheço o quão pecador eu sou. Eu reconheço que essa graça, ela é tão linda, ela é tão forte, que ela me deixa constrangido, ao ponto de eu ter a certeza que eu não sou merecedor. E, acima de tudo, eu a recebo, porque eu sei que não é por merecimento, mas é por amor. Eu gostaria de deixar para os irmãos um texto no livro de Gálatas, porque todas as outras coisas, os outros evangelhos que foram ditos antes, o empirista, o antropocêntrico, o da prosperidade, o teológico-cêntrico, e os outros evangelhos que eu disse antes, o evangelho ecumênico, eles não são evangelhos. Eles são uma mensagem, mas não é a mensagem do evangelho. Eu sei que isso parece até estranho, mas talvez vidas, até mesmo que estejam vendo agora esse vídeo, estejam presas a algo que não é evangelho. Porque se o que você ouve, por mais que pareça, porque as coisas são o que na prática se demonstram, e não o que nas palavras se dizem. Por mais que nas palavras elas dizem que Cristo está no centro do evangelho, das atitudes, de tudo, mas se na prática Cristo não estiver no centro, o que vale, de fato, é o que está sendo visto na prática. Porque se eu disser que amo alguém e os meus gestos, as minhas ações, não demonstrarem que eu amo alguém, você vai acreditar nas minhas palavras ou nas minhas ações? Eu sei qual é a sua resposta. São nas minhas ações. Então, que você venha entender que se o evangelho que você vê sendo praticado é o evangelho em que Cristo, de fato, não está no centro, mas os desejos do líder, ou os desejos do corpo ministerial, ou os desejos do que está à sua volta, não está embasado nas Santas Escrituras, com certeza esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Se você não vê um poder que transforma a sua mente, seu raciocínio, sua forma de pensar, sua forma de viver, isso não é evangelho. Se você não, um evangelho que não visa transformar o velho homem, não visa transformar a velha criatura, isso não é evangelho. Se o que você tem ouvido, vivido e visto ser praticado não é um evangelho que constrange você, que leva você a uma análise, não é evangelho. Em Gálatas, Paulo escreve, capítulo 1, versículo 6, admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, se que há alguns que vos perturbam e querem perverter
o Evangelho de Cristo. O que eles pregam, o que se fala, não é o Evangelho original, é o Evangelho pervertido, o Evangelho que passou por uma metamorfose negativa. Ele deve ser combatido. Então eu peço a você, terminando o vídeo, que você entenda que existe um evangelho genuíno. É o evangelho bíblico, onde Cristo está no centro da mensagem. É onde este Cristo, ele não vai deixar você sair da mesma forma que você entrou nele. Então eu peço a você que medite no que foi dito, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém? Se gostou do vídeo, curta. Se não é inscrito no canal e quer se inscrever, se inscreva. E se serviu para você, por favor, repasse o vídeo. Amém? Deus abençoe tua vida, o teu ministério, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.